Você já trocou o açúcar por produtos diet, light ou zero, achando que estava fazendo escolhas mais saudáveis? Pois é, isso pode ser uma armadilha. No vídeo de hoje eu vou te contar se esses produtos realmente são seguros e ajudam no emagrecimento ou se na verdade podem estar prejudicando a sua saúde. Assista até o final porque eu vou te dar dicas de como fazer escolhas mais inteligentes e saudáveis sem cair nas pegadinhas das indústrias alimentícias. Mas se você for novo ou nova por aqui, meu nome é Mônica Maia, eu sou nutricionista clínica esportiva e compartilho aqui no canal conteúdo sobre nutrição, saúde e longevidade saudável. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para aprender muito mais. O que são produtos Diet, Light, Zero? Diet são linhas de produtos com ausência de algum componente, como sem açúcar, sem sódio ou sem gorduras, mas ainda assim contém calorias. Light tem a redução de pelo menos 25% em calorias ou em algum componente específico. Produto zero pode indicar zero calorias, zero em açúcar, em sódio, em gorduras, mas ainda assim pode conter aditivos alimentares e conservantes, adoçantes artificiais e seus efeitos no organismo. Os adoçantes artificiais são muito utilizados nos produtos Diet, Light, Zero como um substituto ao açúcar, mas será que eles realmente são saudáveis? Vamos analisar o que os estudos científicos dizem sobre eles. Aspartame é encontrado em refrigerantes zero, sucos de caixinha, iogurtes light, chicletes sem açúcar e gelatina. Possíveis riscos à saúde: dor de cabeça e enxaqueca. Algumas pessoas relatam sintomas neurológicos ao consumir aspartame, alterações no humor e depressão. Estudos demonstram que o aspartame pode interferir na produção de neurotransmissores como a serotonina. Efeitos sobre o metabolismo. O aspartame pode estimular a produção de insulina e aumentar o apetite, dificultando o emagrecimento. Sucralose. Onde encontrar adoçantes em sachê, bebidas zero, biscoitos light e barrinhas de cereais. Afeta a composição da microbiota intestinal. Um estudo publicado no Jornal de Toxicologia e Saúde mostrou que a sucralose reduz as bactérias benéficas do intestino em até 50%. Interfere no metabolismo da glicose. A sucralose pode alterar a resposta da insulina, prejudicando o controle da glicemia, especialmente em pessoas com resistência à insulina. Gera compostos tóxicos quando aquecida. Quando exposta ao calor, a sucralose pode formar substância tóxica chamada cloropropanóis, que tem potencial cancerígeno. Acesulfame de potássio. É encontrado em bebidas adoçadas artificialmente, doces diet, gelatinas e molhos industrializados. Aumenta o risco de problemas cardiovasculares. Estudos sugerem que ele pode afetar a função das células endoteliais, aumentando o risco de hipertensão. Interfere nos hormônios da fome e saciedade. Pode estimular a liberação de insulina sem a presença de glicose, levando ao aumento do apetite. Potencial efeito carcinogênico. Alguns estudos em animais levantam preocupações sobre a sua segurança no consumo prolongado. Ciclamato de sódio. Onde você pode encontrar refrigerantes zero, xaropes, adoçantes líquidos e doces diet. Ciclamato de sódio já foi banido em vários países devido ao risco de câncer. Estudos indicam que o ciclamato poderia estar associado ao desenvolvimento de tumores de bexiga em estudos realizados em animais. Impacto negativo na microbiota intestinal. Pode alterar a composição das bactérias intestinais, prejudicando a digestão e o sistema imunológico. Efeito térmico tóxico para os rins. Pode sobrecarregar a função renal, especialmente em pessoas predispostas. Agora que já sabemos os impactos dos adoçantes artificiais no organismo, vamos responder a uma pergunta que muitas pessoas devem estar se fazendo. Afinal, substituir o açúcar por adoçante é eficaz no emagrecimento? A lógica parece simples. Se os adoçantes não contêm calorias, na prática eles deveriam sim favorecer o emagrecimento. Mas será que isso realmente acontece? Adoçantes artificiais podem aumentar o apetite e o consumo de calorias. Um estudo publicado no Jornal Internacional de Obesidade demonstrou que o consumo de adoçantes artificiais
pode elevar o apetite e aumentar o consumo calórico durante o dia. Outro estudo, publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica, demonstrou que pessoas que consomem adoçantes artificiais tendem a consumir mais calorias nas refeições seguintes. Adoçantes artificiais é a confusão no sistema de recompensa do cérebro. Quando ingerimos algo doce, o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer. O problema é que, com o tempo e o consumo frequente de adoçantes artificiais, a resposta liberada pela dopamina pode ser reduzida e fazer com que a pessoa precise de quantidades cada vez maiores de doces para sentir a mesma sensação de prazer. Com o tempo, isso pode desencadear uma compulsão alimentar e então favorecer com que essa pessoa busque alimentos mais calóricos e altamente doces. Adoçantes artificiais podem afetar a microbiota intestinal e a regulação do peso. Estudos demonstram que a sucralose e o aspartame podem reduzir as bactérias benéficas do intestino e favorecer o crescimento de micro-organismos associados à resistência à insulina e ao ganho de peso. Estudos mostram que pessoas que consomem adoçantes podem engordar mais. Uma revisão publicada na revista da Associação Médica Canadense, que revisou diversos artigos e identificou que o consumo frequente de adoçantes artificiais está relacionado ao aumento do IMC e ao maior ganho de peso a longo prazo. Outro estudo, que acompanhou mais de 5.000 pessoas por 10 anos, encontrou uma relação positiva entre o consumo de refrigerantes diet e o aumento da gordura abdominal. Ou seja, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o uso de adoçantes pode aumentar o peso ao invés de favorecer o emagrecimento. Como fazer escolhas mais saudáveis? Agora que já entendemos os impactos negativos dos adoçantes artificiais e do açúcar no nosso organismo, surge a pergunta: como podemos adoçar a nossa alimentação de forma mais natural e saudável? Aqui estão algumas estratégias simples e eficazes para você reduzir o açúcar sem precisar recorrer aos adoçantes artificiais e sem abrir mão do sabor. Reduza gradualmente a necessidade de doces. O nosso paladar é adaptável. Se você reduzir aos poucos o consumo de açúcar, o seu paladar se ajusta e passará a sentir mais o sabor natural dos alimentos. Estratégias práticas. Se você coloca 2 colheres de açúcar no seu café, tente reduzir para 1 e depois para meia até eliminá-lo completamente. Substitua o chocolate ao leite por 70% cacau. Se no começo você achar muito amargo, coma algumas frutas secas junto. Isso vai trazer um doce natural. Evite o consumo dos alimentos ultraprocessados que contêm açúcares adicionados e muitas vezes escondidos nos rótulos, além do realçador de sabor, condicionando o seu paladar ao excesso de doce. E aqui vai a boa notícia: estudos demonstram que reduzir o consumo de açúcar por apenas algumas semanas já é o suficiente para mudar a percepção do sabor doce e reduzir a vontade por açúcar. Prefira fontes naturais de doçura. Os melhores adoçantes são os naturais. Além de adoçar naturalmente, eles contêm nutrientes e compostos bioativos benéficos para a saúde. Opções mais saudáveis incluem frutas in natura ou então as frutas secas, como ameixa, banana, maçã e tâmaras. Elas podem adoçar as suas vitaminas, shakes, chás e até mesmo outras receitas. E se você ainda está no início da transição do açúcar, pelo menos pode começar trocando açúcar refinado pelo açúcar de coco, que tem menor impacto no índice glicêmico, porém ainda deve ser usado com cautela e ser reduzido aos poucos. Use adoçantes naturais com menor impacto metabólico. Eritritol não eleva a glicemia e não altera a microbiota intestinal. Xilitol tem um leve impacto glicêmico, mas não deve ser utilizado em grandes quantidades, pois pode gerar um desconforto abdominal e gases, principalmente em pessoas com síndrome do intestino irritável. Estévia
Extraída naturalmente de uma planta, não altera a glicemia nem prejudica o metabolismo. Esses adoçantes naturais são ótimas alternativas para quem não quer abrir mão do sabor doce, reduzir o açúcar e ainda manter a saúde. Agora que você já sabe tudo sobre os produtos Diet Light Zero, me conta aqui nos comentários. Qual deles mais te surpreendeu? E compartilha com alguém que precisa saber dessa informação. Ah, e não esqueça, se você for novo e nova por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para continuar aprendendo muito mais sobre nutrição e saúde. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.